graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus para a família brasileira. Que Deus abençoe a nossa nação. Mas não somente a nossa nação, mas também as nações. Que Deus traga uma solução para esse conflito que está ocorrendo, esta guerra terrível. E que Deus dê a solução para que as pessoas vivam em paz. Para nós interessa a paz e não a guerra. Nós hoje vamos continuar com o nosso estudo bíblico no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 1. O título do estudo é A Libertação dos Grilhões do Pecado. Grilhões são correntes, são amarras, são cadeias que prendem a pessoa e começa a prender pelo intelecto e pelo estado da alma. E a pessoa fica presa no pecado. Ele vai se relacionando com as pessoas e as pessoas vão dentro de uma cultura, dentro de uma relação, daquilo que acha que é costumeiro fazer ou dizer ou agir, e vai cometendo os seus pecados e se distanciando de Deus a cada dia. E o pecado, quando entra no entendimento da pessoa, ou seja, pelo intelecto, ele transmite aquela informação para o estado do prazer, que é a alma, e a alma gosta de prazer, a alma gosta de alegria. E quando a alma recebe informações que são pecaminosas, logo a alma fica contagiada. E uma alma contagiada, ela afeta o espírito, e logo o espírito que se comunica com Deus. Portanto, a pessoa perde a capacidade e a comunhão de falar com Deus por causa do pecado. O pecado é uma desvantagem terrível para o homem. Se todos compreendessem o perigo do pecado, ele se afastava hoje mesmo desta tragédia que é o pecado que assolou e ainda continua assolando a humanidade. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 20, parte B, ele escreveu assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ou seja, aonde existe uma multidão de pecado, muito maior é a graça do Senhor. Por quê? Porque Deus não perde batalha. Há pessoas que falam assim, Deus é mais, e é verdade, Deus é mais. Então, quando tem muito pecado, a graça é abundante, porque interessa a Deus resgatar a pessoa de um perigo, do perigo da condenação eterna. Deus não quer condenar ninguém, Deus quer salvar. Por isso que Ele enviou o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor veio e foi para a cruz do Calvário nos redimir, nos livrar do efeito e da força do pecado. Aí o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, versículo 1, ele disse assim: que diremos, pois? Então permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Logo que aonde existe muitos pecados, muito mais maior é a graça. E Paulo foi explicar. Então, nós devemos permanecer no pecado para que a graça seja abundante. E Paulo disse, olha, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós estamos de fato mortos para o pecado. O pecado vem e bate a porta. Nós não podemos duvidar que o pecado vem para atingir a nossa alma, atingir o nosso intelecto, confundir a nossa memória. Mas nós que conhecemos Cristo e sabemos que Ele é o Redentor, nós que temos o Espírito Santo, você que tem o Espírito Santo te sinaliza quando você começa a equivocar-se. Ele te orienta a você retomar uma atitude certeira diante de Deus. E aí você vai levando uma vida no estado de santidade. Portanto, nós estamos mortos para o pecado. Ele não tem mais efeito sobre nós, mas ele bate a porta conforme eu disse. E muitas vezes, o adversário lança pensamentos em nossa memória, que são pensamentos que nós não planejamos, são pensamentos involuntários. E esses pensamentos não são nossos, mas ele põe para confundir. E às vezes nós ficamos pensando, por que eu pensei isso? E a pessoa começa a assumir aquela responsabilidade que não é dele. Então, nós precisamos aprender uma coisa: quando isso acontecer, a gente vira a página. Mas só para mesmo, e não precisa nem se justificar para Deus, porque Deus sabe que aquele pensamento não é seu. Joga fora, porque senão você vai perder muito tempo gastando uma energia com aquilo que você não produziu. Pois bem, e do versículo 3, eu queria que você preste atenção ao versículo 3, Paulo fala assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados da sua morte?
Quando nós lemos assim, nós quase não entendemos bem esse versículo. Aí eu fui pesquisar, eu disse, como é que eu vou entender esse versículo aqui? Ou, não sabeis que todos quantos fomos batizados. Aí eu peguei a palavra batizado e substituí por renascimento, o renascer. Agora eu vou ler com renascer. Ou não sabeis todos quantos fomos renascidos em Jesus Cristo? Fomos renascidos em Jesus Cristo. A verdade é que nós fomos renascidos no Senhor, exatamente naquele sacrifício da cruz do Calvário. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É necessário renascer, renascer para a luz, renascer para Deus, viver para Deus. Então nós fomos renascidos em Cristo Jesus. Agora, continuando, diz: fomos batizados na sua morte. Aí eu disse, eu preciso explicar como eu vou dar o significado de batismo. Batismo você pode entender como morte também, porque quando nós nos batizamos, nós estamos declarando que estamos vivendo para Deus e morto para o pecado. Então veja, repetindo o versículo, de modo, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, ou seja, renovados ou renascidos nele, fomos mortos na sua morte? Pois bem, nós fomos mortos na morte de Cristo. Mas como explica que eu fui morto na morte de Cristo? Cristo morreu para me salvar, teve uma função. Cristo não morreu para o pecado, porque ele não tinha pecado. Ele morreu para me salvar. E ele apresentou a Deus o sacrifício, e Deus aceitou aquele sacrifício. Mas eu fui morto na morte de Cristo porque eu fui perdoado dos pecados. Se eu pecar hoje e pedir perdão, o Senhor me perdoa. Eu só não posso ficar pecando continuamente e pedindo perdão. Se eu, porventura, equivocar-me em alguma coisa e pedir perdão a Deus, o Senhor me perdoa. Então, eu estou morto na morte de Cristo, morto no sacrifício de Cristo, morto no benefício de Cristo. Ele derramou sobre mim e sobre você a graça e Ele nos salvou e nos libertou do poder do pecado. Ele nos livrou das cadeias eternas, nos livrou da futura condenação. Então, você veja que o sacrifício de Cristo tem um valor imensurável. Nós não podemos avaliar o valor do sacrifício de Cristo, porque nós não temos essa capacidade, porque tem muita profundidade. É o amor de Deus, intensamente o amor de Deus, em benefício de todo aquele que crê no Senhor, em benefício da humanidade. Então, veja, eu pensei que quando Cristo estava ali sofrendo na cruz do Calvário, sendo chicoteado, humilhado, desprezado, e ali ele foi sangrado, e ali os judeus e os romanos e aquela sociedade quase toda estava injuriada com Cristo, despejando sobre ele a ira, todo o pecado, toda a infâmia, tudo que não prestava lançaram sobre Cristo. E aí o Senhor quieto estava, porque ele sabia exatamente o que estava fazendo, que era destruir o poder da morte, o poder do pecado. Mas quando sangraram o Senhor Jesus, que ele derramou o seu sangue, aí ele despejou abundantemente a sua graça sobre todo aquele que crê para perdão dos seus pecados. Inclusive, ele também despejou, lançou a sua graça sobre aqueles que estavam condenando a ele. Tanto é que no final da sua vida física humana, ele diz: Pai, perdoa a eles que não sabem o que fazem. Você veja a cegueira espiritual daqueles homens, não sabiam absolutamente de nada o que estavam fazendo. Eram cegos, rudes, burros, grossos, infames, os camaradas eram perigosos, né? Eram rudes. Então, eles atingiram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, na sua soberania, diz: Pai, perdoa a eles que não sabem o que fazem. Então, você veja que o amor de Deus é muito grande. É muito grande. E o mundo é uma escola, irmãos, que abastece a pessoa com diferentes prazeres carnais, precipitando o homem e a mulher com uma pedagogia cega, levando as pessoas à perdição de abismo em abismo. Então nós precisamos alcançar a pedagogia de Jesus, que é a pedagogia da luz, a pedagogia da salvação, do caminho para a felicidade, para a vida eterna. Essa é a pedagogia que nos serve, mas a mundana não serve, porque a mundana não tem responsabilidade sobre nós. Se porventura acontece conosco um percalço, uma coisa que
nos atrapalhou e nos ofendeu, as pessoas vão se afastar, é coisa do mundo. E o mundo não traz para nós nenhuma devolutiva que venha nos beneficiar. Pelo contrário, se ele puder oprimir, ele oprime, porque são pessoas que convivem com a gente. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor que dá a mão a você. Portanto, nós devemos nos desviar de todo o pecado. No versículo de número 4, diz assim: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, e fomos sepultados com Ele no batismo, na morte do Senhor. Ele nos livrou do pecado, estamos mortos para o pecado, Então o pecado não tem mais influência, gerência sobre a nossa vida, mas pelo contrário, nós dominamos o pecado pela força do Espírito Santo, pela força do Senhor que há em nós. Nós suportamos o pecado, nós rejeitamos e nós não aceitamos. Antes nós buscamos a santificação. Continuando, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Claro, mortos para o pecado, novidade de vida. Mortos para o pecado, viver para Deus. Então é assim, viver para a luz, viver para a riqueza eterna. Riqueza atual, riqueza eterna. Deus é a riqueza de todos os tempos, foi Ele que criou todas as coisas. O homem é apenas uma partícula da criação de Deus. Então nós não podemos confiar em homens e também em cavalos, na força de homens, mas precisamos confiar na força de Deus, porque quando Deus coloca em ação alguma coisa, ninguém pode impedir. E o versículo de número 5 fala assim: porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Ora, então está garantido que nós ressuscitaremos com o Senhor. O Senhor virá buscar a sua igreja. Quem estiver vivo subirá. Primeiro os mortos ressurgirão, e nós vivos, quem estiver vivo, subirá juntamente com eles. E o Senhor levará para o tribunal de Cristo. O tribunal não é para sentenciar a ninguém, é para distribuir os galardões pelo trabalho feito na terra. Então Deus nos premia, nos dá o prêmio. Ao invés de, na vida eterna, a pessoa ir para a condenação, aqueles que são salvos vão receber a premiação do Senhor. Então ali será um dia, não sei o tempo do dia, se é um dia, se é uma noite. A Bíblia não fala de noite, fala de dia, e a luz do Senhor é a nossa lâmpada. Então nós teremos um dia, não sei a duração desse dia, mas entendemos que seja um dia de muito prazer, muita alegria e paz para aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que morreram também com Ele ali naquele lugar. E o versículo número 6, sabendo isto, que nosso velho homem foi com Ele crucificado. Pois bem, veja, foi crucificado, o velho homem foi crucificado. Aquele velho homem já não existe mais. O velho homem é passado. O que nós fazíamos, não fazemos mais. Se nós mentíamos, agora não mentimos mais. Se nós falávamos mal de alguém, já evitamos falar, a gente já não fala mais mal de alguém, porque toda pessoa é amada de Deus, e se nós começarmos a falar mal de alguém, nós vamos desagradar o Espírito Santo, e logo nós começamos a quebrar comunhão com o Senhor. E essa nossa comunicação com Deus pode sofrer interrupção por causa do pecado. Então nós precisamos ter o cuidado de não falar de ninguém, mas estar atento às pessoas, ver qual a necessidade e conversar com ele, porque toda pessoa tem uma necessidade. Tem gente que esconde muito as necessidades, talvez pela capacidade que tem de diálogo, de uma capacidade intelectual, uma capacidade de argumentação. Ele esconde as suas necessidades, mas quando a pessoa se aproxima, que abre a oportunidade para uma conversa, ele começa a falar da dificuldade que tem em relação a algumas coisas. Então nós somos limitados, todos nós somos limitados. Quem não tem limite é Deus, e nem nós podemos dizer que Deus tem limite em alguma coisa, mas de forma nenhuma, porque Deus é pleno, completamente pleno e soberano. Ele sim, Ele é soberano. E o versículo número 6 fala assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, repetindo, né?
para que o corpo do pecado seja desfeito. Olha, o corpo do pecado seja desfeito mesmo. Eu já falei, né, que o corpo do pecado nosso foi desfeito na cruz do Calvário pelo sacrifício de Cristo, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Larga fora, foge disso, não dá, não é? De nós pecarmos justificando alguma coisa. O que nós precisamos estar livres, com a nossa alma livre, que é para agradar o Espírito Santo. Porque quando nós agradamos ao Espírito Santo, nós agradamos a Deus, agradamos ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós estamos bem quando Deus está alegre conosco, né? Nós recebemos o favorecimento do Senhor. E quando o homem começa a pecar, começa a falar algumas coisas que divergem da vontade de Deus, é possível que venha uma correção. E da correção de Deus, quando vem, ninguém escapa. Ninguém escapa porque nós somos limitados, né? Então, nós passamos a sofrer algumas coisas e passar por algumas dificuldades em alguma área da vida e não sabemos porquê. Então, é melhor a gente se prevenir e saber que Deus é bom e se agrada daquele que anda diante dele bem, procura manter um bom relacionamento com Deus e em estado de santificação, ou seja, separação do pecado. A separação do pecado é santificação, né? Então, se a pessoa está em pecado, ele está no caminho da condenação. Mas se ele larga o pecado, ele está no caminho da santificação. Então, santificação é isso. É fugir do pecado e pronto, né? E o versículo de número 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Oh, beleza, né? Eu estou morto, sim. Eu morri na morte de Cristo, né? Ele morreu por mim e morreu por você. Então, você está morto para o pecado. Estando morto para o pecado, está justificado do pecado, então você pode ser chamado de justo. Eu sou justo. O Senhor me fez justo. Eu não era e Deus me fez justo. Agora eu sou justo. Muitas vezes nós questionamos se somos justos ou não, mas nós somos justos quando nós somos justificados pelo Senhor, né? Então é desse jeito. Muita gente de fora diz assim, só quer ser um santo, mas é isso mesmo, é porque não entende. Ele não compreende, não entrou ainda no entendimento do homem esta palavra, essa mensagem. Aí ele diz, o camarada era um beberrão, isso e aquilo, hoje só quer ser santo. Mas é isso mesmo, só quer ser santo mesmo, é para ser santo, né? Mas o Senhor veio exatamente para os pecadores. Na cruz do Calvário, quando Jesus estava ali, um ladrão disse, Senhor, quando entrares no reino de Deus, lembra-te de mim. Aquele homem compreendeu, recebeu a mensagem de Cristo, ou seja, no entendimento dele, sem Cristo falar, ele compreendeu a mensagem de Cristo, compreendeu o sacrifício dele, viu que não havia injustiça em Jesus, e sabia que não havia nada de errado no Senhor. Aquele homem culpou-se em si mesmo e disse, Senhor, quando entrares no reino de Deus, lembra-te de mim. E Jesus disse, na verdade, vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, pelo jeito, o paraíso foi inaugurado com um ladrão, né? Então, nós podemos justificar que Deus veio para o homem que é bom, para o homem que não maltrata, para o homem que não mata, para o homem que mata. Então, ele veio para toda a criatura. Se a graça do Senhor, né, a graça do Senhor está sobre todos, mas se o homem assimilar esta mensagem, a palavra de salvação, ele será justificado, né, porque Deus é bom. E o versículo de número 8, está escrito assim, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Veja que maravilha. Vamos viver com Cristo na eternidade. Lá nós não vamos viver só 100 anos não, nem 200 anos. Vamos viver eternamente com Cristo. E o ambiente não é fraco não, viu? O ambiente é lindo, preparado por Cristo. A arquitetura da nossa morada, da nossa cidade, é algo muito lindo. Eu costumo repetir e dizer que os portais são feitos de pedras preciosas, as portas são feitas de pérolas e a cidade é de ouro. Quem mora numa cidade de ouro nesse país? Ninguém mora numa cidade de ouro. Ele mora numa mansão, mas sujeito a entrar barata, entrar um rato, mas lá não. A cidade é de ouro, a praça é de ouro. Então nós vamos viver com Cristo assim. E a nossa luz é o Senhor. Ele clareia, ilumina a nossa cidade. Ele é o resplendor da nossa glória. Portanto, viveremos com Ele, porque nós morremos para o pecado. E o versículo número 9 fala assim, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Claro que não morre, Ele morreu ali porque Ele se entregou voluntariamente.
Foi Deus que enviou Jesus Cristo. Ele veio, se entregou como homem, como pessoa humana, sentindo as mesmas dores. Ele sentiu as dores por nós, pelos nossos pecados. A condenação que havia de vir no futuro para nós, ele assumiu a responsabilidade, retirou de nós e nos trouxe a graça e a salvação. Então, ele já não morre mais como homem, porque ele agora é Deus. A morte não mais terá domínio sobre ele de forma nenhuma, porque ele é Deus, ele ressuscitou. Ele ressuscitou dos mortos e ninguém pode sobre ele. Aliás, ele falou assim: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então nós estamos falando de quem pode, né? De quem pode. E o versículo de número 10, e o último versículo da lição. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então o Senhor nos libertou do pecado, estamos mortos para Ele mesmo, para nós vivermos para Deus. As pessoas, hoje em dia, estão vivos para o pecado e mortos para Deus. Isso precisa mudar, precisa mudar. É morrer para o pecado e viver para Deus. Então vamos pregar essa mensagem para as pessoas, vamos enviar no WhatsApp das pessoas, das famílias, eu distribuo mesmo para as pessoas, para que elas assistam esta lição, e a palavra do Senhor não volta vazia, e as pessoas vão ouvir e vão fazer um registro mental dessa mensagem. E ele vai continuar no pecado, nas piadas da vida aí, tomando uma cerveja, mas essa mensagem fica na memória dele. Mas na frente chega outra pessoa e traz outra mensagem, e a pessoa vai somatizando. E o Espírito Santo vai trabalhando na memória da pessoa. Nós precisamos trabalhar para que as pessoas sejam libertadas da escravidão, das garras e dos grilhões dos pecados. E Deus nos chamou para isso. Deus chamou a mim e a você para nós pregarmos essa palavra para as pessoas. Não é para se envolver com o pecado da pessoa, é para envolver a pessoa com essa palavra. Nós precisamos ser fortes, nós somos colunas na terra, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então você sendo sal da terra para dar o gosto, o prazer, a alegria de viver através dessa palavra, você também é luz do mundo. Você é a pessoa que desperta a pessoa a ter o despertamento e saber que ele tem a centelha do Espírito Santo. Basta só o despertamento para que a pessoa possa mudar de atitude, estar morto para o pecado e viver para Deus.